Olá pessoal, aqui é o Ricardo Zimmermann, sou médico infectologista, estou me preparando para sair para trabalhar. Vou falar rapidamente sobre testagem. Se vocês quiserem uma versão um pouquinho mais completa desse vídeo, está no Facebook, Instagram, pelo que eu entendi não comporta vídeos tão grandes, sou novo nisso, não sou blogger, mas enfim, testar e testar. Nosso comportamento até agora tem sido pífio em relação à testagem. O poder público testou apenas alguns milhares de pacientes. Na verdade, para quem diz que falta insumos de testes, o homem cria suas necessidades. É óbvio que é vantajoso para as indústrias testarem. Já temos, portanto, mais de 200 testes disponíveis e aprovados pelos órgãos regulatórios do mundo e só a Anvisa já aprovou 11. Eles se dividem basicamente em testes moleculares que amostram o trato respiratório superior ou o trato respiratório inferior. Quando a gente amostra o trato respiratório superior, a gente faz isso através de um swab, que é uma espécie de cotonete introduzido no nariz. A vantagem é que não precisa usar EPIs mais avançados, porque não é um procedimento que gera aerosol. A desvantagem é que o vírus prefere pulmão do que vias aéreas superiores, então a sensibilidade é maior quando a gente tem a amostragem pulmonar através de broncoscopia ou aspirado traqueal, mas aí são procedimentos que geram aerosóis, precisa de um EPI superior como máscara, bico de pato ou a N95 e de preferência um contexto de leito de isolamento aéreo, que é aquele leito que tem 6 a 12 de trocas de ar por hora, uma pressão negativa constante, ou seja, quando a gente abre a porta, o ar é sugado para dentro e jamais empurrado para fora. Como vocês podem imaginar, esses leitos não estão amplamente disponíveis no Brasil, mesmo com todos os avisos que a gente já teve ali do SARS, da pandemia de H1N1 de 2009, pouca gente construiu esses leitos. E quando a gente faz essas técnicas, o que a gente está indo atrás é dos genes do vírus. Através da biologia molecular, a gente faz o sequenciamento e esses genes são uma assinatura da presença daquele vírus. O coronavírus é diferente do vírus da influenza, é diferente do rinovírus e, portanto, o legal é que esses testes são altamente específicos. Outra vantagem é que os genes do vírus vão estar ali enquanto o vírus estiver viável. Então, para controle de infecção hospitalar é maravilhoso, porque assim que o teste dá negativo, a gente pode tirar os pacientes do isolamento, devolver os profissionais da área da saúde a sua atividade laboral para fazer a roda economia girar e atender os pacientes com Covid. E os outros testes são os chamados testes sorológicos, que aí são testes feitos com sangue. O bacana desses testes é que eles são seguros na sua coleta, não geram aerosolização, são simples, não precisa de pessoal equipado, treinado, laboratório de biologia molecular, e eles comportam muitas vezes até a colocação de sangue, não precisa nem ser soro, é muito fácil de ser realizado. Mas o que eles detectam não é o vírus, e sim a resposta imunológica ao vírus. Portanto, são testes indiretos que detectam anticorpos que a gente produz para tentar nos proteger contra o vírus. E esses anticorpos podem ser de dois tipos, IgM ou IgG. O IG vem antes e depois vem o IgG. Então, se o indivíduo tem IgM reagente, significa que ele teve exposição recente, que ele está agudamente infectado. Se ele tem IgM e já tem também IgG detectado, ele também deve ser afastado, porque a infecção ainda é recente. Mas, se ele tem só IgG reagente, ele não só não está agudamente doente, como provavelmente ele esteja entrando em fase de convalescência e logo depois disso ele vai estar imune, porque de acordo com estudos realizados com macacos rezos, a imunidade é para sempre. A gente não vai se infectar mais com o mesmo SARS-CoV-2, o que é ótimo. Então, 3 utilidades básicas dos testes. Primeiro, tranquiliza a população. Testagem maciça é igual a menos pânico. Por quê? Porque as pessoas tomam decisões baseadas numa balancinha invisível, tanto individualmente
quanto em saúde pública. Se elas acham que 3% das pessoas morrem, ou na Itália 6 a 8%, em Wuhan 5,8%, e elas resolvem fazer lockdown, elas colocam na balança do benefício redução de 3% na mortalidade, de 8% na mortalidade. Só que não é isso que deveria pesar nesse lado da balança. Se a gente testa todo mundo e detecta todo mundo, a gente se dá conta que a mortalidade é bem menor, porque o denominador de doentes cresce e dilui aquele numerador de pessoas que morrem. A consequência evidente é que a gente passa a dar mais bola para o outro lado da balança, que é o número de pessoas que pode morrer por não estar tendo atendimento em virtude de bloqueio de leitos para Covid, ou de ter ficado em casa, ou de ter visto a atividade econômica caindo, de perder seu emprego e de entrar na miséria. Então é importante para a gente adequar, acertar o nosso pânico e fazer com que o pânico seja um mecanismo eficaz de defesa e não um mecanismo eficaz de destruição de nós mesmos. Segundo motivo, tratamento. Saiu agora, para quem ficou acordado até as 4 da manhã, na videoconferência chinesa, os novos dados com a cloroquina promissores. 200 pacientes usou cloroquina, mediana até a eliminação do vírus, 3 dias. Não usou cloroquina, 9 dias. Em 10 dias de cloroquina, não usou cloroquina, eliminou o vírus espontaneamente em 57%. Usou, eliminou em mais de 91%. Não estou dizendo que é para correr para se automedicar. Ao contrário, a cloroquina é sujeita à escassez e tem efeitos colaterais. É por isso mesmo que a gente tem que usá-la de forma racional. Ora, como usar o insumo de forma racional se a gente não tem como testar os pacientes? Então, outra questão da testagem, o uso racional do tratamento, fazendo o tratamento quando a relação risco-benefício, custo-benefício, favorecer fazê-lo. Terceira questão fundamental, estratégias de lockdown. Ora, a estratégia de lockdown, eu fiz um vídeo só sobre isso, não faz sentido nenhum. Se a gente analisar a filogenética do coronavírus do morcego, e esse nosso coronavírus, ele é 96,2% semelhante ao BAT de morcego, coronavírus RATG13, a gente se dá conta que existem inúmeros coronavírus muito parecidos, prontos para cruzar a espécie e infectarem o ser humano. Não é coincidência temporal que a gente teve SARS em 2003, que a gente teve MERS em 2012 e que a gente tem agora em 2019 o SARS-CoV-2. Não é coincidência temporal. Os coronavírus estão entrando no ser humano. Por enquanto, a gente não tem anticorpos cruzados e eles estão causando pandemias. A tendência é que, na medida em que a gente for se imunizando naturalmente, a gente tenha quadros cada vez menos graves. Isso é exatamente o que ocorreu com influenza H1N1, que era um vírus aviário, quando entrou pela primeira vez na espécie humana, causou a gripe espanhola e matou 40 milhões de pessoas. Então, o que acontece com a influenza? A influenza vai sendo sazonalizada, a não ser que surja um vírus suficientemente diferente a tal ponto da gente ter uma nova pandemia. O SARS-CoV não consegue fazer grandes recombinações genéticas como consegue o vírus de influenza. Então ele vai sendo introduzido na espécie humana, mas a tendência é que nossos anticorpos tenham capacidade de nos proteger de forma cruzada e que isso sazonalize. Minha pergunta é, a gente vai fechar todo o globo a cada novo SARS-CoV que pula do morcego para o ser humano? Não, né? É inviável. Então o que a gente tem que considerar é o seguinte: nesse caso em particular, os sacrifícios do lockdown não fecham aquela máxima dos fins justificam os meios. Por quê? Porque os fins é salvar a humanidade. Só que os meios lockdown vão quebrar a humanidade. Então a gente não pode sacrificar a humanidade para salvar a humanidade. Não faz sentido nenhum. Então, testem, testem, testem e testem. A gente vai diminuir o pânico, a gente vai fazer uso racional do insumo, tratamento e reduzir a corrida também para ir atrás da cloroquina,
Parece que é quente, parece que funciona. Ah, mas os dados com cloroquina são com surrogate markers. De novo, se a gente fosse esperar desfecho duro em morte para usar cloroquina, já teria passado a pandemia, a gente teria passado o momento de favorecer as pessoas. E o infectologista nunca teria dado coquetel para tratar a AIDS. Então, esses surrogate markers, ao contrário do que algumas pessoas muito preciosistas pensam, são extremamente úteis. E, finalmente, a questão do lockdown. Não, vamos devolver para a sociedade, a partir de estratégias de testagem, quem está imune, quem não tem o vírus e quem pode fazer com que a gente mantenha a roda da economia girando para manter aquela linha de atendimento acima da linha de pessoas que busquem esse atendimento. Não podemos destruir a humanidade para salvar a humanidade. Isso é uma contradição. E uma autora que eu gosto muito, uma vez me ensinou, através de seus livros, que contradições não existem. Encontrar uma é confessar um erro de raciocínio. Mantê-la é se exilar de forma definitiva do império da razão. Um abraço e boa saúde a todos.